E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. E dando continuidade no nosso conteúdo de química, nós hoje vamos falar sobre as funções químicas. Exatamente. Nós temos então na química basicamente dois agrupamentos de moléculas, tá? Moléculas essas que são formadas por elementos químicos, né? Que têm suas características, suas particularidades. Esses padrões de agrupamento de moléculas, eles são feitos porque essas moléculas têm digamos assim, um comportamento muito semelhante, né? Nós temos, por exemplo, um grande agrupamento, né, molecular, que são os compostos orgânicos. São aqueles sempre formados por grandes sequências de ligação de carbono, tá? Então esses compostos que têm grandes quantidades de carbono ligados uns aos outros, formando as cadeias de carbono, né? Carbono que liga carbono, 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 carbono. Pode ter outros elementos aqui ao redor, não tem problema, né? Geralmente são chamados de compostos orgânicos. Inicialmente eles foram descobertos, né? É claro, em seres orgânicos, por isso levam o nome de compostos orgânicos, mas hoje nós sabemos que existem coisas fabricadas pelo homem que também são semelhantes estruturalmente falando e de forma comportamental também, né? Por isso nós chamamos eles de compostos orgânicos. Um exemplo bem típico, C6H12O6, que é a glicose. Glicose é essa, que claro, é um composto orgânico, mas pode ser sintetizada pelo homem também, tá? Os compostos inorgânicos, por sua vez, eles não têm cadeias de carbono, né? Geralmente são compostos feitos pela ligação de outros elementos químicos que não são carbono, tá? Então, ligações feitas entre compostos diferentes de carbono, né? Pode ser hidrogênio com cloro, sódio com oxigênio e hidrogênio. E neste agrupamento, né, dos compostos inorgânicos, nós temos as funções inorgânicas, que são chamadas de ácidos, bases, sais e óxidos, e é este o conteúdo deste capítulo, né? Nós vamos ver aqui a diferença entre estes elementos, entre esses grupos funcionais dos compostos inorgânicos. Gente, começamos aqui então com os ácidos, né? Já que vamos começar com o ácido de uma vez, depois o que vem é mais fácil, né? Olha aí. Então os ácidos são compostos que fazem ligações covalentes entre si. Ou seja, são moléculas que têm elementos químicos dentro da molécula que estabelecem uma ligação covalente. Se nós lembrarmos lá atrás, nós vimos que existem ligações metálicas, que existem ligações iônicas e existem ligações covalentes, né? Ligações iônicas são aquelas estabelecidas entre um metal e um ametal. Ligações covalentes são aquelas estabelecidas, ou não são bem ligações, entre elementos ametais. E as metálicas são aquelas ligações, e também não são bem ligações, estabelecidas entre elementos metálicos, tá? Então aqui, ó, são dois elementos químicos ametais que estão se ligando, tá? O primeiro sempre vai ser o hidrogênio, sempre. Porque é característica do ácido ser um composto que, quando é dissolvido em água, forma, então, um íon cátion de hidrogênio. O que é isso, professor? Íon cátion. Íon cátion e o ânion, nós já vemos também lá atrás, né? Íon cátion é aquele elemento químico que, quando sai de uma ligação química, ele perde elétrons. Íon ânion é aquele elemento químico que, quando sai de uma ligação química, ele ganha elétrons, né? Cátion é sempre legal, positivo, ânion é meio negativo, meio para baixo, então, né? Então, geralmente no ácido, o ácido, a substância, a molécula, quando é dissolvida em água, forma um íon ou mais íons cátion de hidrogênio, tá? Isso foi a definição básica lá. Então, primeiro elemento sempre hidrogênio. Segundo elemento, gente, para fazer uma ligação covalente, tem que ser um ametal, né? Tem que ser um ametal. O ametal sempre recebe, então. Recebe elétrons, então tá ali, né? Ele não doa como metal, o hidrogênio está lá entre os metais, mas ele é considerado um atípico, né?
É considerado quase um metal, mas tem comportamento de ametal, então ele ficou no grupo do atípico. Então tá aqui, para ser ácido tem que ter essa estrutura, tá? Pode ter vários aqui? Pode ter vários. Pode ter só um elemento? Pode ter só um elemento, tá? Os ácidos, eles são classificados quanto à força, a presença de oxigênio e a quantidade de hidrogênio, tá? Então vamos começar aqui pela quantidade de hidrogênio. Quando ele tem um hidrogênio só, como aqui no HCl, nós temos um monoácido, tá? Monoácido. Então, um hidrogênio só, né? O ácido clorídrico, cloro, a metal. Um diácido, como aqui no nosso ácido sulfuroso, né? Sulfúrico, tá aqui 4. Então, nós temos 2 hidrogênios, enxofre, a metal e o oxigênio. Triácido, 3 hidrogênios, fósforo e oxigênio, a metais. Tetraácido, 4 hidrogênios, fósforo e oxigênio, a metais. Então, quanto ao número de hidrogênios, tá? Quanto à presença ou não de oxigênio no ácido, se é o oxigênio presente, como aqui, então estes têm oxigênio, são classificados como oxiácido. Se não tem oxigênio, como aqui no ácido clorídrico, então é classificado como hidrácido, tá? Hidrácido. E claro, né, gente, se vai ser dissolvido na água e forma um íon cátion, vai formar também outros tipos de íon, como o íon ânion, né? E qual é o número de íons que vai se formar? Em relação à quantidade de elementos químicos da molécula. É isso que faz um ácido ser mais fraco, mais forte, ou ser semiforte, está ali no meio, né? Então, quando eu dissolvo um ácido, a quantidade de íons que vão se formar, se ela for comparativamente ao número de elementos químicos que existem na molécula, por exemplo, olha só, no H2SO4, aqui nós temos 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então, nós temos 7 elementos químicos. Se os 7 vão formar, então, íons, né, separadamente, então o ácido é extremamente forte, porque 100% formou um tipo de íon, né? Agora, se formam poucos íons, comparativamente ao número de átomos que existem lá, ele vai ser fraco. Se é intermediário, ele vai ser semiforte, tá? Beleza, gente? Então, está aqui a classificação dos ácidos, a sua estrutura básica e, então, a definição de orgânico e inorgânico e de quais são os agrupamentos aqui dentro dos inorgânicos. Voltaremos agora, só vou apagar o quadro e já voltamos. Bom, galera, voltando aqui, então, nós vamos para a nomenclatura dos ácidos, tá? Então, a nomenclatura dos ácidos respeita sempre a seguinte ordem. Geralmente, nós colocamos a palavra ácido na frente, tá? E aí, logo na sequência, nós colocamos uma palavra que é composta. Composta pelo quê? Vejam só. Composta pela abreviação do ânion e por uma terminação. Terminação essa que pode ser hídrico, ico ou oso, tá? Então, pode ser ácido clorídrico, ácido cloroso, ácido clórico, tá? Tudo bem? Então depende aí de algumas coisas. Como é que a gente faz isso? Vocês verão ali no livro de vocês a determinação com base no tipo de íon que vai se formar, tá? Mas essa determinação do tipo do íon, ela segue esse padrãozinho que eu vou ver aqui, tá? Primeiro, se tem ou não oxigênio, tá? Se não tem o oxigênio, a terminação sempre vai ser clorídrico. No caso do cloro, aqui sendo o ânion, né? Então, o HCl leva o nome de ácido, né, clorídrico. Clorídrico, de cloro, ácido clorídrico, não tem oxigênio. Então, todos os ácidos que não têm oxigênio
levam essa terminação. E quando tem o oxigênio, ou seja, um oxiácido, aqui no caso o HNO3 e o HNO2, vai então depender da quantidade de oxigênios que tem nesse oxiácido. Quando tem mais ou menos oxigênio, nós temos terminações diferentes. Então, olha só, ico e ouso, né? Eu coloquei aqui, ó, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Então, quem tem mais? O ácido sulfúrico, mais oxigênio, 4. O ácido sulfuroso tem 3. Então, oso para quem tem menos oxigênio, ico para quem tem mais oxigênio. Então, no caso do ácido nitroso para quem tem menos, né? Então, aqui, ó, ácido nitrogênio, oso, porque tem menos que o ácido que está aqui em cima, que leva também o hidrogênio, nitrogênio e o oxigênio, que neste caso vai levar o nome de ácido nítrico, ácido nítrico, tá? Ícone no final, né? Ícone no final. Beleza, galera? Tá aí a nomenclatura. Vamos iniciar agora as bases. As bases, então, diferente dos ácidos, elas são elementos químicos que são estruturados basicamente, por um metal e por um grupo chamado de hidroxila, tá? Então, geralmente, o metal ele vai ser um cátion, né? Quando ele for dissociado em água, E a hidroxila vai ser um ânion. Pode ser um outro composto orgânico que se liga à hidroxila formando um cátion? Pode. É mais raro, mas pode ser também. Mas quase lá 99%, e aqui que nós vamos trabalhar é 100%, sempre vai ser um metal ligado a uma hidroxila. Então o metal vai formar um cátion, porque vai ficar positivo, vai perder elétrons, e a hidroxila, o OH, vai formar um ânion, vai ser carregada eletricamente por elétrons, tá? Então, por exemplo, olha só, o hidróxido de sódio, o NaOH, ele leva um metal e um grupo OH, uma hidroxila. Então, é uma base. Geralmente, no caso da base, ter apenas uma hidroxila, aqui, ela não leva o parênteses, tá? Só leva o parênteses quando tem mais de uma hidroxila. Nós vamos ver aqui no caso deste exemplo aqui. Então, esta equação, esta fórmula, esta molécula, ela é uma base, porque tem um metal e um grupo OH, uma hidroxila. Se eu dissolver isso em água, né, eu terei então um elemento químico sódio, que vai se tornar positivo, porque ele vai perder elétrons para o grupo OH. E o grupo OH, então, ganha elétrons. Então, este vai se tornar um cátion e este vai se tornar um ânion, ok? Geralmente é essa a estrutura de uma base. Então, eu coloquei aqui o exemplo, ó, NaOH em água se torna positivo, o grupo hidroxila se torna negativo. Galera, as bases elas vão ser classificadas quanto ao número de hidroxilas. No nome da base vai o número de hidroxilas no final, em número romano geralmente. Por exemplo, ó, esse aqui ó, é sódio e a hidroxila. Então, hidróxido, por causa da hidroxila, que vai ser então o ânion, e eu tenho então o nome de, né, e o nome do cátion, tá? Sódio, tá? Hidróxido de sódio. E aqui, quantas hidroxilas tem? Uma. Então, o químico é preguiçoso, não coloca, tá? Aqui no caso, ó, Na, sódio, hidroxila, só que leva duas. Então, eu coloco da mesma forma. Hidróxido de sódio, e aí eu coloco o número 2 em romano para identificar, tá? Então, classificação
em número de hidroxilas. Quanto à solubilidade, se é ou não solúvel em água, se é pouco solúvel, se é insolúvel, se é muito solúvel, tá? Então essa é a classificação feita também para as bases. E a força, né? Da mesma forma para os ácidos. Qual é o número de íons que vão se formar em relação ao número total? É grande, é forte a base, é pouco, é fraca, tá? Então aí segue o mesmo padrão. Eu coloquei aqui, gente, para lembrar, vocês já viram isso já, mas para lembrar o que é dissociação iônica e o que é ionização, tá? Então toda vez que eu tenho ali, então, um composto, uma molécula formada por um metal e um ou mais ametais, ou um elemento atípico, eu tenho então uma ligação iônica, tá? Toda vez que eu vou dissolver isso em água, vou separar esses elementos, eu tenho uma dissociação iônica, tá? Então olha ali, ó, um metal e um ametal, ou um metal e um elemento atípico, tá? Dissociação iônica. Toda vez que eu tenho uma ionização, então aqui é diferente, eu vou formar íons, mas não de uma molécula iônica, mas sim de uma molécula chamada de covalente, que é o que? A molécula formada por elementos ametais ou elemento atípico mais um ametal, tá? Então aí eu tenho uma ionização. Então o ácido ioniza, a base sofre dissociação iônica. São coisas diferentes, tá? Então, nomenclatura nós já falamos e eu acho que assim nós encerramos então essa aula introdutória, né, desses elementos inorgânicos, essas funções inorgânicas, onde nós vimos a diferença entre orgânico e inorgânico, nós vimos quais são as funções, as 4 de forma geral, e agora nós vimos de forma aprofundada, os ácidos e as bases, e na próxima aula voltamos então com os óxidos e os sais, que são um pouco mais complexos em estrutura, então vai mais tempo, beleza? Para não ficar muito grande a aula, encerramos por aqui, voltamos na próxima chamada com o professor Alcides. Abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.